Uma das vantagens de você começar a ficar velho, deixa eu arrumar melhor aqui, é que a gente começa a ter um monte de história para contar. Eu tô a fim de compartilhar algumas contigo, não só histórias profissionais, pessoais também, mas eu já vivi tanta coisa, sabe? E eu tô me lembrando de uma história do meu começo de profissão. Eu comecei no rádio, eu tinha 15, 16 anos e era uma rádio gospel. Hoje, quando a gente fala em música gospel, eu tô falando da minha impressão, dá até uma certa angústia. Esse é um mercado onde eu não gostaria de estar. Tanto que quando eu comecei nessa rádio e não tinha uma percepção naquele tempo, até porque nem era um mercado tão voraz assim, tão interessado em política, em grana, mercadão mesmo, como hoje é. Existia uma pureza, pelo menos no alto da minha adolescência era o que eu percebia. 2, 3 anos depois, eu me liguei que não era o meu caminho, que não tinha a ver comigo, que não era o que eu pensava e eu não queria estar lá. Mas essa história eu conto depois. Mas eu me lembro que quando eu comecei a fazer a rádio, era um outro tempo, isso era 1991, então os equipamentos de rádio eram diferentes, a rádio não era automatizada, não tinha computador em rádio e tal. E aí a minha oportunidade, ela acontecia da seguinte maneira. Primeiro, eu ficava lá separando o disco, atendendo o telefone, né? Bastidores, olhando. Eram LPs, eram disco na época, cassetes e tal. E quando um programa era gravado, num fim de semana, num feriado, e tinha que entrar algum patrocínio, né? Como não tinha a automação hoje que permite que uma rádio seja 24 horas gravada, mas naquele tempo não dava, pelo menos não dessa maneira, tinha que ter alguém lá para, por exemplo, dar a hora certa, quando a hora certa era patrocinada. Então tinha lá, super gelados K que informam a hora certa, e aí tinha um espacinho para o locutor da hora. Eu avisava todo mundo em casa, minha mãe, meus irmãos, aí minha mãe me ligava para as minhas tias, todo mundo ali esperando o Flavinho dar a hora na rádio. E eu não queria perder aquela oportunidade. Então, em vez de falar 11h04, eu tinha que esticar. Então eu falava, bom dia, em São Paulo, 11h04 ou minutinhos, se possível, para esticar ainda mais a minha fala. Tanto que uma vez a diretora da rádio me chamou, falou, Flávio, você está falando demais. Às vezes você vai dar hora, você fala em cima até do comercial. Dá sua hora, né? Mas aí outras oportunidades vieram. Eu me lembro uma vez que o apresentador do programa me chamou para eu ler o nome das pessoas que ganharam o prêmio naquela manhã. E eu fui, todo animado, mas tenso, porque esse apresentador era diretor da rádio também. E aí eu fui ler, a fulana que ganhou estava escrito SCS, de onde ela estava. E eu tenso, li Santa Catarina, no momento em que não existia rede, a rádio era só em São Paulo. Não tinha como alguém em Santa Catarina estar ouvindo. E eu lembro que a coisa ficou tão confusa, eu estava tão nervoso que o diretor da rádio, o apresentador, no ar, ele foi gente boa, ele falou assim, olha, quem não entendeu, né, se não ficou muito claro, amanhã a gente fala de novo o nome de quem ganhou. E aí eu saí, caramba, já era minha oportunidade, né? Mas as coisas foram acontecendo. E aí, uns 6 meses depois que eu estava nessa, me ligaram uma tarde na rádio, esse mesmo diretor, dizendo: Olha, o cara que faz a madrugada tá saindo e eu vou precisar de alguém hoje. Você pode fazer a madrugada hoje? Claro que sim. Né? Era tudo que eu estava esperando. E aí eu liguei para minha casa, avisei minha mãe, falei: Eu vou ficar na rádio aqui e tal. E eu ia entrar no ar à 1 da manhã, fazer da 1 às 2 da manhã. E foi. Fiz o que deu para fazer, mas foi legal, né? Pena que eu não tenho nenhum registro disso, mas foi poxa vida, uma coisa que eu estava esperando, trabalhando para acontecer. No dia seguinte, eu fui para a rádio e estava conversando com o operador de manhã ali na técnica, naquela rádio, acho que até hoje ela é assim, ficavam o operador e o locutor do outro lado. E a gente estava batendo papo. Enquanto a gente conversava, chegou um cara com duas mulheres, o cara meio arrogante, não me olhou, né? Virou pro operador e falou assim: Olha, semana passada eu vim aqui, deixei uma fita naquele. Tinha locutor que achava que tinha que falar assim desse jeito, né? Tudo bem, boa tarde. E ele falava assim e tal.
Deixei uma fita aqui semana passada e eu ouvi essa madrugada uma voz nova no ar que muito fraca. Eu não entendo como é que não me chamaram. O cara foi lá tirar satisfação. E o operador apontou para mim e falou assim: foi ele! Ele que entrou no ar. O cara olhou assim para mim mais ou menos, né? Não falou nada, virou pro operador e continuou. Bom, eu acho que eu não entendi o que aconteceu tal. E continuou com aquela história. E eu sem graça. E quieto, né? Menino ali parado tal. E saí de lá. E eu me lembrava dessa história. Uns 10 anos depois, eu já era um cara conhecido no rádio, já tinha trabalhado em rádios grandes. E eu trabalhava nessa época na PAN e na Musical. Eu tinha que ganhar dinheiro, trabalhava em duas rádios tal. E na Musical eu recebia os testes e encaminhava para a direção. E ele foi me procurar. Flávio Siqueira, tudo bem? Te ouço na Jovem Pan, sou teu fã. E na hora eu me lembrei dele. E aí eu falei assim, olha, eu me lembro de você. É mesmo? Sim, me lembro. Eu não sei se você vai se lembrar, mas há uns 10 anos, você foi lá na Rádio Imprensa levar uma fita e não foi aprovado, tal, e um menino entrou no ar, você ficou chateado, foi lá tirar satisfação. Aquele menino era eu. O cara ficou vermelho. Imagina, não faria isso jamais. Não, tudo bem, passou. Me dá a sua fita aqui e tal, e eu vou levar adiante, enfim. Mas essa história ficou. E me ensinou um monte de coisas, entre elas isso, né? Aquilo que a gente faz hoje aqui pode aparentemente não ter nenhuma consequência, mas isso vai se movimentando e se conectando com outras histórias e experiências, e chega um momento lá na outra ponta que aquilo pode voltar para você de uma forma ruim, pesada, negativa, enfim. Eu sempre procurei durante a minha carreira fazer o melhor, né, no trato das pessoas, e, enfim, não agir com arrogância, porque essas coisas voltam, né? Alguém é diretor de uma empresa hoje, maltrata os funcionários, vai lá saber daqui a quanto tempo isso vai mudar e ele vai precisar de um funcionário, talvez até procurando um emprego. Muda. A vida é assim, né? As coisas vão se movimentando, vão se encaminhando. E eu espero que esse colega, pois eu nunca mais ouvi falar dele, tenha aprendido a lição também. Mas essa é uma das histórias que eu me lembro e gosto de contar. Tem várias, né? Mas eu vou contando aos poucos sobre rádio, sobre a minha vida pessoal, enfim. E eu espero que delas a gente aprenda experiências legais e lições que nos ajude ao longo do caminho, tá bom? Obrigado. Comenta aqui no vídeo depois, quero ler a sua opinião. Fique bem.